começando aqui, iniciando aqui mais uma live. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Não sei que horas você vai assistir essa live, mas se você perdeu a oportunidade de assistir essa live ao vivo, nosso conteúdo está muito bacana, recheado. Então, para você que perdeu essa oportunidade, vai ficar tudo gravado aqui para que você possa compartilhar com as pessoas que você gosta, com as pessoas que gostam desse assunto, comportamento. E o tema de hoje é o impacto do instinto em nossa vida. E hoje nós vamos falar do instinto sexual. Nós temos aqui a Luana Scarparo, que vai falar tudo pra gente, como que ele impacta positivamente e quais são os desafios desse instinto também. Bom, a Luana já está entrando aqui. Luana, pode me mandar o convite, que eu já te aceito aqui. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Natália. Hoje o nosso assunto está bem bacana, muito bom. Live sobre o instinto autopreservação. E gostou, envie essa live para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você sabe que tem as características deste instinto. A Luana já está chegando aqui. Boa noite, Luana. Boa noite, tudo bem, Aline? Tudo jóia, tá me ouvindo bem? Tô sim, e você? Tá, perfeito, ótimo. Então tá bom, tô só tentando me enquadrar aqui porque tá meio estranho. Agora ficou ótimo, Luana. Muito bom, que bom estar aqui hoje, não é, Aline? Eu tava vendo a live de vocês nesta semana, sua e de Natália, fiquei me divertindo. Eu espero que as pessoas se divirtam hoje também, mas entendam seus desafios, que você que possivelmente tem esse instinto sexual como predominante, possa ter assim como eu. Eu até fiz umas piadas ali no perfil, né, Aline? Eu fiz uns stories brincando, mas é brincando com coisa séria, porque é realidade, né? E aí eu recebi várias mensagens, nossa, eu faço isso, nossa, sou eu. Então daqui a pouco nós falamos um pouco mais sobre isso. É isso mesmo. Às vezes a gente brinca com coisa séria, né? E como a gente é um assunto que de repente a gente ainda não conhece, a hora que a gente começa a ouvir, né, características que a gente faz isso no nosso dia a dia, aí vem para a consciência e fala, poxa, não é que eu faço igualzinho, né? Então, vários exemplos que a gente vai trazendo, várias vivências que a gente traz aqui, é onde as pessoas começam a conectar essa história com a história delas e a perceber, né, que podem ter também características positivas e como que pode fazer para amenizar esses desafios aí, né, Luana? Ah, sim, com certeza, né? Claro, todos nós com o instinto predominante, nós temos aí várias habilidades que nos levam a vários lugares em várias áreas de nossa vida, em vários aspectos da nossa vida, né? Nós já falamos muito sobre carreira, sobre vida financeira, falamos bastante sobre relacionamento e daqui para frente nós vamos falar cada vez mais sobre isso, né? Vamos afunilando um pouco mais para que fique um pouco mais claro e para que você entenda o como isso tem impactado no seu dia a dia. Porque como nós já falamos em alguma live aqui, quando eu não tenho consciência desse instinto, o instinto ele acontece, ele toma decisões pela sua vida. E quando eu não tenho consciência desses pontos, eu passo os pés pelas mãos, eu não me percebo, eu faço coisas que muitas vezes conscientemente eu gostaria de não fazer, mas eu faço, porque esse instinto fala mais alto que eu, ele fala mais alto que a minha personalidade, então olhar para isso faz muita diferença. E claro, né, temos vários desafios aí em relação a isso, então temos vários pontos positivos que nos levam a vários lugares, mas também temos vários pontos negativos que nos deixam pelo caminho, digamos assim. Ô, Luana, você está falando aí, ó, e eu já estou louca para a gente saber um pouco mais, né? Como que é o impacto do instinto sexual no nosso dia a dia. Mas topa fazer uma coisa aqui comigo, Luana?
Fala, pode falar. Vamos fazer aqui um breve resumo para quem ainda não assistiu, né? Não teve a oportunidade de assistir às lives anteriores. Vamos falar aqui, ó, para o pessoal um pouquinho mais sobre o que é instinto, né? O que é essa energia que nos move. Fizemos algumas lives durante essa semana apresentando este assunto, né? Que é algo que está relacionado ao nosso comportamento. E se tem uma maneira de eu mudar os meus resultados, é olhando para o meu comportamento. Quando eu desconheço algum comportamento que é intrínseco em mim, mas eu percebo que eu faço isso mais de uma vez e acaba tendo o mesmo resultado, né? Não tem como mudar isso. Então, a gente só consegue mudar de acordo com a nossa consciência, né? E de acordo com o nosso conhecimento. Então, pessoal, instinto é essa força impulsiva, né? Esse impulso natural que nos leva. Ele vem por ser um impulso muito rápido, né? Ele acontece antes mesmo do nosso pensamento, né? Antes da razão, da emoção. É aquele negócio natural que a hora que eu vi, eu já fiz, a hora que eu vi, eu já falei, ou então, a hora que eu vi, eu me percebo no mesmo lugar. A hora que eu vi, a oportunidade já passou. Então, conhecer esse instinto, né, saber onde ele pode nos levar positivamente, mas também saber onde ele pode nos levar se a gente não tiver consciência, né, a esse respeito, é um assunto muito bacana e é por isso que a gente está fazendo essa série de lives para que vocês saibam cada vez mais, né, como que isso pode te ajudar no seu dia a dia. Falando um pouco mais sobre o instinto sexual. Poxa, as pessoas ficam pensando, sexual, mas tem a ver com sexo? Não, não é nada disso. O instinto sexual tem a ver com aquele relacionamento 1 a 1. Sabe quando a gente chega em algum lugar e uma pessoa te chama atenção? E isso pode ser profissionalmente, né? Isso pode ser na família. De repente, a gente tem uma casa cheia de irmãos, né? Essas pessoas que têm 4, 3 irmãos, e aí, ó, tem um que eu tenho uma ligação maior. Então, o nosso instinto sexual é justamente isso. Ele vai trazer essa ligação 1 a 1, esse olhar voltado para relacionamentos, né? Esse foco que eu tenho com o outro. E, sobretudo, vai trazer energia. A pessoa que tem um instinto sexual, ela tem energia para fazer o que cair na mão dela. É mais ou menos assim, Luana? É isso aí. Deixa eu só dar boa noite aqui pro pessoal que tá mandando mensagem, ó. Roberto, Miriam, Renato, Jaque, Valéria, boa noite a todos. Viu, Natália, que deram um oizinho aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre o instinto sexual. Eu sou uma representante desse perfil e vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Boa, Aline, é isso mesmo, né? Essas questões, elas são muito presentes. E essa questão do relacionamento 1 a 1, essa questão das pessoas chamarem a atenção é muito forte, né? Eu brinco que quem tem instinto sexual vai para um lugar e vê o mundo em preto e branco e algumas pessoas coloridas. E com aquelas pessoas coloridas, ela se conecta, ela se aprofunda. E não são relacionamentos superficiais. Geralmente, quem tem instinto sexual, ela tem relacionamentos profundos. Então, às vezes tem dificuldade em trabalhar numa equipe muito grande, mas tem 1 ou 2 pessoas que ela tem facilidade, se conecta muito e trabalha bem junto, né? Ou às vezes tem um casal, né, com uma pessoa do instinto sexual, tem uma tendência a se fundir ao outro, a olhar muito para esse outro, a estar vivendo inteiramente com aquela pessoa, né? E isso para tudo, né? No trabalho, geralmente as pessoas que têm um instinto sexual, elas se jogam de cabeça nas coisas que estão fazendo, são muito intensas, né, no que fazem. E isso pode acontecer no trabalho, com gestores, às vezes tem uma afinidade com gestores, né, Aline? Eu vejo, às vezes, gestor que tem instinto sexual, diretor, por exemplo, muda de área, leva o pessoal dele junto, né? Um ou outro ali que estão sempre junto.
Então tem essa questão de profundidade mesmo nos relacionamentos e conexões fortes, né? Geralmente a gente vai ver aí essa característica muito presente na Mas, Luana, realidade. então me diga uma coisa. Você, né, que é representante desse instinto, ninguém melhor que a pessoa desse instinto para trazer propriedade de causa aqui. Onde que você percebe, Luana, que esse instinto sexual apoia no seu dia a dia? Dá um exemplo aí pra gente. Ah, sim, Aline, me apoia em várias coisas, né? Como eu trouxe aqui essa questão de me conectar com as pessoas, de ter profundidade, de apoiar elas. Tem muita questão de quem tem instinto sexual predominante, tem a questão de persuasão. Então, muitas vezes as pessoas solicitam as pessoas que têm instinto sexual para olhar, para apoiar as pessoas no sentido de desenvolvimento, de dar ideias, sugestões, né? Então, me apoia em várias coisas, assim, no meu dia a dia, né? No meu trabalho, me apoia bastante. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre trabalho. Mas eu digo que me apoia no sentido de também estar muito voltada para as pessoas que estão à minha volta, de gostar de ajudar com quem eu estou verdadeiramente conectada. Me ajuda na minha carreira, mas traz alguns desafios que nós vamos falar disso hoje também. Sim, muito bem. E falando aqui, ó, mais no aspecto profissional, né? Você já trouxe algumas características aqui de liderança. Os líderes, né, que têm esse instinto sexual, eles têm ali as pessoas da equipe dele, né, que eles têm mais afinidade, que têm mais a questão da confiança, né? Mas tem um aspecto aí também que esse instinto traz, que é a questão da competitividade. Como que você vê essa característica, Luana? Ah, sim, Aline, essa é uma das características principais do instinto sexual, né? E é o mais engraçado que eu fiz uma enquete hoje, tanto no meu Instagram pessoal, quanto você fez aqui no nosso Instagram do Também. Fractal, né? Aqui o pessoal até acho que se entregou, não lembro o resultado exato aqui da competitividade. Mas no meu Instagram, o pessoal tava meio a meio ali, viu? Acho que deu um pouquinho mais de 50% só falando que é competitivo. Só que a competitividade do sexual, muitas vezes ele nem percebe que é competitivo, Aline. Eu mesma já falei várias vezes, nossa, eu não sou competitiva, imagina, quando eu não tinha consciência disso, né? Imagina que eu sou competitiva, nunca. E aí eu não esqueço quando eu fui fazer um curso de 12 semanas, e toda semana era um desafio super grande, e era um desafio para mim aquele treinamento. Aline, toda semana tinha uma premiação para as pessoas que iam melhor naquela semana. E eu ia embora irritada, incomodada, que eu não tinha ganhado aquele prêmio naquela semana. E aí eu pensava, não, semana que vem eu vou. Mas eu também não queria me expor muito, eu não queria contar muito as minhas coisas como as pessoas faziam, mas eu queria ganhar o prêmio. E aí fui, contei umas coisas, mas assim, não ganhei o prêmio em nenhuma das sessões. E esse treinamento me fez refletir muito, né, na época, no sentido de, poxa, eu sou competitiva. Aquilo me incomodou Uhum. extremamente. E hoje eu tenho consciência do quanto eu sou competitiva. Então, assim, eu olho para trás, para minha vida e vejo o quanto na escola eu não gostava nem de participar sei lá, de jogo de handball. Eu gostava de jogar. Mas eu não gostava nem de participar se eu tivesse com umas pessoas meio fracas, ou se eu sabia que o meu time não ia ser bom para ganhar. O quanto eu vejo isso na carreira, inclusive, né? Quanto que eu vejo hoje que eu sempre fui fazendo isso. Então, uma dificuldade em não estar em destaque em algumas coisas, né? E hoje, claro, com muito mais consciência. Mas é um ponto a ser olhado, porque senão a competitividade ela é positiva, né? Ela pode ser Sim, muito positiva, nos sim. impulsiona, né? Eu vejo muitos líderes de empresas, de grandes empresas, de pequenas empresas, enfim, vários líderes com esta característica do instinto sexual, característica de competitividade mesmo. Então, vai à frente, faz as coisas, né? Tá em destaque. Nós falávamos nessa semana, você falava com a Natália na live sobre o marketing pessoal, né? O desafio do marketing pessoal do autopreservação, né? Exato. Às vezes o autopreservação tá lá, trabalhando a mesma coisa que qualquer outro instinto, qualquer outra pessoa,
mas não mostra, né? Fala, que eu ouço nas empresas, né, Aline? Nossa, não, deixa quieto, eu não preciso mostrar, o meu trabalho está sendo feito, eu estou sendo visto. Quem tem instinto sexual não vai ter esse desafio tão grande, vai ter mais facilidade em se posicionar em relação àquilo que está fazendo, né? Então, poderia dizer que esse aspecto acaba ajudando, né? Positivamente. Com certeza, traz várias características, né, nesse sentido. E também de liderança, né, de trazer uma capacidade de liderança muito grande, uma capacidade de estar à frente a várias coisas. Isso tudo o instinto sexual traz, né? O que eu vejo às vezes assim, ó, nós temos visto muitas pessoas em transição de carreira, não é mesmo? Sim, e nós até muitas. temos aqui, recebemos vários clientes que trabalham com transição de carreira também e relatam pra gente, né? Nós temos aí mais de 1.000 pessoas atendidas, né? E vemos o impacto do instinto no dia a dia. E a gente vê o seguinte, quem tem instinto sexual decide mudar a carreira, faz um plano e vai-se embora, né? E nós É totalmente diferente do instinto autopreservação, né? Que leva um tempo, primeiro tem que analisar, né? Que tem aquela questão da segurança, opa, será que é o momento? Será que é o meu momento de empreender? Será que é o meu momento de me lançar em uma carreira nova? E como que será daqui para frente? Exatamente. E aí o instinto sexual tem mais esse ímpeto, né? Como tem mais energia, tem essa energia vital mesmo, um pouco mais forte, mais presente, se lança mais, né? A gente pode dizer que sim, Nath. A Nath perguntou aqui, o instinto sexual é desapegado? Pode ser desapegado, sim. E muitas vezes a gente vai ver um perfil de pessoas mais generalistas, que gostam de fazer várias coisas, né? Que gostam de mudar, que gostam de fazer várias coisas e acabam sendo mais generalistas no que fazem, né? Luana, você está falando, eu estou pensando aqui, você que atende bastante empresas, né? Já teve alguma situação de você pegar alguma empresa que na liderança tivessem a maior parte das pessoas do instinto sexual? Como que é? Imagina, em uma loja, em uma empresa, que a maior parte da liderança ali, das pessoas são do instinto sexual. Como que é a competitividade aí, Luana? Aline, nós atendemos bastante empresas, né? E essa é uma característica que pode ser um desafio para a equipe, viu? Geralmente nós vemos assim, uma equipe que faz, que acontece, que as coisas andam bastante, mas pode ter um desafio no sentido de trabalhar em equipe mesmo, dificuldade opa, deixa eu me acalmar aqui, esperar as coisas acontecerem, deixa o outro se sobressair. Então pode ter sim, se nós tivermos um baixo nível de consciência nessas equipes, é mais ou menos isso, tiro, porrada e bomba, viu, Renato? É um pouco disso, as pessoas podem ser altamente competitivas. Se atropelar aí, né, no meio do caminho. Puxar tapete, né? Coisas bem negativas, né? Com baixo nível de consciência disso, pode acontecer sim, como eu já vi acontecendo. Esse pode ser um grande desafio. Por isso que é tão importante, né, Luana? A questão do conhecimento, né? A questão de saber um pouco mais do comportamento. Poxa, mas por que as pessoas se comportam dessa maneira? E a partir do momento que a gente entende a forma de cada um se comportar, a gente também entende sabe como lidar com isso, né? A Nath está falando aqui, ó, o instinto sexual gosta de correr risco? Gosta, viu, Nath? Não tem muito problema com correr riscos, né? E por isso, talvez uma facilidade um pouco maior em assumir lideranças, por isso a facilidade maior em mudar, em ser mais generalistas no que fazem. Às vezes não tem profundidade em um assunto numa empresa, mas, poxa, chamaram, Aline, preciso de você para tal cargo. Beleza, vou, né? É mais ou menos assim. Isso também está muito relacionado à questão da impulsividade, né? Porque o instinto sexual, ele tem esse impulso. Esse impulso de... A Valéria acabou de fazer uma pergunta aqui, né? Que não é o tema de hoje, a autopreservação, mas se essas pessoas são mais inseguras, né? Ela quer saber a diferença. A diferença, Valéria, é que o autopreservação, como ele está
com o olhar voltado a tudo que remeta à sobrevivência, ele vai ser mais precavido. Então é assim, olha, poxa, morro de vontade de fazer uma transição de carreira, morro de vontade de ter a minha empresa, de empreender, mas será que é o momento certo? E se eu fizer isso agora e não tiver o retorno que eu espero, né? Então ele às vezes até empreende, mas é assim, mais ou menos assim, ó, com um pé aqui e outro ali, sabe? Um olho no peixe e outro no gato, porque ele tem que ter garantias, né? Por isso que acaba sendo um pouco mais moroso o processo. Às vezes tem vontade de fazer isso há muito tempo, mas a insegurança vem a partir dessa questão de sobrevivência. Olha, é melhor garantir o que eu tenho hoje, porque eu não sei como que vai ser daqui para frente. E aí, esse aspecto, o instinto sexual nem pensa, né, Luana? Não, nem pensa. E assim, né, Aline? A questão do autopreservação tem a emoção do medo. Geralmente quem tem autopreservação tem medo muito presente, né? A ansiedade muito presente. Porque tem medo da sobrevivência. Então tá sempre buscando essas garantias. Agora, o instinto sexual é mais impulsivo. Então, vou fazer transição de carreira. Às vezes pode até demorar um pouco, mas vai, né? Essa semana até eu ouvi de uma pessoa que é autopreservação falando assim, nossa, mas que ouviu a live de você, sua e da Natália. E disse assim, nossa, mas eu empreendo. Eu não tenho medo de empreender. E aí eu falei para a pessoa, você empreende, mas repara, você empreende empregado. Você não largou o seu emprego para... Que é a questão da segurança, né? Exatamente. Já um instinto sexual pode ter mais facilidade em vou empreender, independente se eu tiver uma segurança ou não, né? A Pri falou aqui, agora estou na dúvida, sou precavida, mas me vejo no sexual também. Pri, tem algumas coisas que a nossa personalidade depois, as nossas emoções, elas vão contribuindo para a nossa personalidade e que trazem outras características. Mas você já vai identificar aqui algumas características do seu instinto, viu? É um conjunto de aspectos, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Uma pecinha aqui, outra pecinha ali, que quando a gente vai se encaixando, a gente tem ali, né, o detalhamento do nosso comportamento. Exatamente. Luana, me fala uma coisa que eu tô curiosa aqui também. O Renato colocou aqui nos comentários, coloca dinheiro no colchão, né? Isso aí é um aspecto do autopreservação. Mas como que é em relação à grana aí para o instinto sexual? Porque eu coloquei mais cedo na nossa chamada, né? Se de repente a pessoa gasta um pouco mais, faz alguma compra sem pensar, como que é isso? Conta aí pra gente. Boa, Aline. E às vezes até guarda dinheiro no colchão, viu? Eu conheço umas pessoas de instinto sexual que fazem isso, viu? Mas assim, esquecem de fazer um planejamento no sentido de, poxa, o meu dinheiro precisa render, né? Precisa ter outra fonte aqui, eu preciso fazer o negócio acontecer de outra forma. Mas a tendência é quem tem instinto sexual gastar bastante. Então, assim, tenho dinheiro na conta, preciso fazer curso, vou lá e faço. Olha, a Prisciane, eu acho que ela está se identificando aqui, Luana, porque ela disse que está rindo muito. Conta aí pra gente, Prisciane. Tá se identificando? Boa, Pri. E aí é o seguinte, então, poxa, tem dinheiro na conta. Geralmente quem tem instinto sexual é assim. Tenho dinheiro na conta, mas quero fazer um curso. 20 mil o curso, tenho 20 mil na conta? Gasta. Hoje acordei pensando que no final de semana eu quero fazer uma viagem. Vai fazer a viagem. Né? Muitas vezes, quando tá num nível ok, vai gastar só o que tem e tudo bem, né? Mas quando estiver num nível não muito saudável, nós vamos ver pessoas gastando mais do que tem, se endividando. E assim, a autopreservação que a gente falou nessa semana, ele tem pavor de ter dívida, tem pavor de ficar sem dinheiro, pavor de nome sujo. Quem tem instinto sexual, gente, não tem. Então, assim, atrasou conta, tudo bem, paga depois. A minha conta ficou no negativo, tudo bem, depois conserta. Não tem dinheiro agora, mas depois eu sei que eu vou ganhar, mês que vem eu vou ganhar para cobrir esse mês, tá tudo certo, vamos gastar o hoje, vamos viver o hoje, né? Então essa tendência aí de assumir alguns riscos, de ser mais imprudente
em vários aspectos, né? Mas a gente tá falando de dinheiro aqui. Faz muito sentido. E faz sentido o que você disse, questão da imprudência, porque quando eu sou imprudente com o dinheiro, isso acaba me trazendo um desafio, não é mesmo? Sim, com certeza, com certeza. Nós já recebemos em sala de aula muitas pessoas falando sobre isso, né? O desafio de, poxa, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo olhar para o meu futuro. Eu vou falar de mim, Luana, né? Eu não tenho questão em guardar dinheiro, não é essa a questão. A questão é de pensar no seguinte, pensar no amanhã, sabe, Aline? No pensar Uhum. O numa planejamento a longo previdência, prazo. exatamente, numa previdência, em ter uma renda futura. Não pensa nisso, não vai vivendo hoje, fazendo hoje, e o amanhã, o preparar para uma velhice, para uma vida mais tranquila, mais saudável, lá na frente que é o desafio, né? Então, às vezes, a pessoa nem Uhum. gasta mais do que tem, e tudo bem, né? Mas Sim. não faz esse planejamento a longo prazo financeiro. Esse é um desafio. Natália falou uma coisa aqui, ó, que é bem importante, não é? Ouvi dizer que as pessoas do instinto sexual se destacam no ambiente, mesmo sem fazer algo. Gera um certo magnetismo. Fato ou fake? Opa! A Triciane já se identificou aqui como sexual, e ela é sexual mesmo, que eu sei. É, e falou que é fato, né? Que somos magnéticos. É verdade. Isso é um fato mesmo. Quem tem instinto sexual geralmente chega num ambiente difícil passar despercebido. Às vezes a pessoa não faz nada, não faz nenhum movimento consciente para isso. Às vezes até quer passar despercebido, mas não passa. Gera um certo magnetismo, tem essa coisa de chamar atenção para si. É normal. Às vezes a pessoa nem fala nada, mas chama atenção para si. E pela questão também da persuasão, né? A hora que começou a falar alguma coisa, o instinto sexual, ele é persuasivo, né? Então, de repente, não era nem a intenção de estar chamando atenção para outro assunto, mas pela conversa, né? Vem esse magnetismo. Mas, Luana, fala uma coisa aqui pra gente. Nós falamos na nossa live do instinto autopreservação questões de saúde, questões familiares. Como que você vê esse aspecto para o instinto sexual? Falando agora em Sim. saúde. Eu até brinquei ali, né? Eu tô grávida e antes de eu ficar grávida, fui na minha médica e ela pediu alguns exames. E aí eu não fiz. Aí eu fiquei grávida, fui na médica, ela pediu outros exames, né? E mais aqueles que eu já tinha solicitação. Eu fiz alguns que eu achava que eram ok e não fiz os outros. E agora minha médica me pressionou, você tem que fazer esse, tem que fazer esse. E aí eu fui lá fazer, né? Eu já tô grávida de quase 5 meses. E só Então, agora levou os exames. não, agora eu fiz, né? Agora eu fiz. E é isso. Então tem uma questão assim, é, dificuldade de ir no médico, às vezes não vai muito. Quando vai é porque tem alguma coisa, né? Ou porque precisa, ou porque é, tem que ir, rotina, enfim. Mas vai no médico, daí faz exame. O que eu faço? Olho o exame, procuro ali, tá tudo dentro, nem levo de volta pro médico. Pra quê, né? Então, esses desafios eu tenho tentado vencer no meu dia a dia, mas são desafios, viu, Aline? Porque é E mais olha, você forte do que eu, assim. Quando eu vejo, poxa, não levei o exame no médico. Sim, e quando a gente diz que o instinto é um impulso natural, é isso que você disse. A hora que vê, já fez, a hora que vê, deixou de fazer, né? Porque o instinto vai comandando a nossa vida. E a gente vai levando isso porque ainda não tem esse conhecimento. Mas tudo isso que você me disse está relacionado a uma característica que acaba sendo um desafio nesse instinto também, né? Que é essa questão, assim, ó, de ter essa dificuldade de parar, analisar e olhar um pouco para si mesmo, né? Porque a questão da conexão com o outro, às vezes fala mais alto, não é assim? Sim, com certeza, Aline. Então, assim, quem tem instinto sexual às vezes se perde nisso. Então, tá com um exercício físico marcado para si. Aí alguém precisou da sua ajuda, alguém que você tem muita conexão e que faz parte da sua vida, que é magnetizado como você.
larga para fazer aquilo pela pessoa. Se uma pessoa, um amigo meu, precisar de algo que eu são umas pessoas pontuais da minha vida, eu largo as coisas que eu tô fazendo para responder, para falar, para ajudar, se precisar. E assim, com meu marido, entendeu? Com algumas pessoas da minha família. Então é muito forte isso, né? E às vezes deixa de fazer as próprias prioridades, deixa de olhar para as próprias prioridades. Em razão disso. Tem você lembra de algum caso que aconteceu com você em relação à questão de impulso? Tem algo? Lembra de alguma coisa que você fez no impulso e depois acabou se arrependendo? Tem. Boa, Aline, tem vários. Vou contar umas aqui, ó. Tem umas amigas minhas aqui, ó. Oi, Elisa, Maia, tem a Pri, tem umas pessoas aqui que me conhecem, viu? Hoje a Luana vai se entregar, viu, gente? Vou me entregar aqui. Daqui a pouco, daqui uns dias eu trago umas amigas aqui também para se entregarem comigo, viu? Porque amigo tem que ser assim, né, Luana? Exatamente. Bem isso. Então, uma vez eu acordei e eu queria comprar um carro, já tinha algum tempo, né? Uns anos atrás queria necessidade de comprar um carro. Enfim, ao invés de eu pesquisar valores, né? Ir pesquisando, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. E aí eu acordei um dia e falei, hoje eu vou comprar o carro. E fui. Acho que um dia à noite eu liguei para uma amiga minha que morava em outra cidade e falei, amanhã eu vou para aí pra gente ir comprar um carro. E ela falou, beleza. E ela trabalhava numa revista que conhecia várias Tinha vários contatos? Isso, tinha vários contatos. Eu falei, é pra já. Chegamos lá, olhei, eu gostei esse aqui eu posso pagar, eu gostei do carro, é completo, é isso, aquilo. Aceitava o outro carro, tá tudo certo. Comprei o carro, não fiz nada, Aline, não fiz nada. Não fiz aquelas checagens. Não olhei, porque o cara lá na loja tinha checagem em todos os carros. Eu não olhei. Olha Chegou só. na loja como se fosse roupa, né? Ah, gostei dessa aqui, experimentei e vou levar. Foi assim? Foi assim, tipo, comprei. Só que fui fazer o seguro do carro. Fui Ah, fazer meu o seguro Deus. do carro. Aí fiz o seguro e tal. Uma semana depois, meu amigo, que era a pessoa da seguradora, é... a pessoa que era da seguradora, o pessoal tá comentando aqui que lembrou, meu marido tá entregando até o nome da loja, né? E a Prisciane relatando aqui que também fez isso há poucos dias, né, Prisciane? Resumo da história. Meu amigo me ligou, ó, Luana, não dá seguro no seu carro e tal. Mas por quê? Vou tentar descobrir. Resumo, era carro de PT ali. Carro de Meu PT, Deus! né? De segurador. Era E aí? fácil ter descoberto. Você entende que era fácil? Era só eu ter parado um pouquinho, ter pego, feito uma avaliação, ou pego o que ele tinha lá. Só que o meu carro eu nem me toquei, só para você ter noção, eu não me toquei, que era um dos poucos que não tinha avaliação. Os outros tinham, o meu não tinha. E aí comprei o carro, fiquei com a bucha na mão um tempo, demorei 4 meses. Pensa a angústia para resolver isso. Demorei A 4 vontade meses. a vontade de comprar o carro foi maior que tudo isso, né? Não, O impulso de maior. falar, hoje eu vou chegar com um carro novo aqui, Não, gente. chega, não vou me estressar, né? Ficar pesquisando, vou comprar de uma vez. Resumo, Aline, fiquei 4 meses com aquele carro, não conseguia resolver a situação, era difícil, o cara, né, negociando. Aí, o que eu fiz? Falei, nossa, e aquele ímpeto, né? Agora eu vou ter que resolver. Fui lá, ameacei a loja com algumas coisas e aí consegui resolver o problema, entendeu? Mas assim, foi tudo por culpa de quem? Minha, né? Minha. Porque eu resolvi do nada e fazer isso, sendo que já era um planejamento que eu tinha, já era algo que eu queria, eu já tinha pensado nisso. Então, por que que eu não parei e pensei antes no seguinte? Poxa, deixa eu avaliar aqui as melhores lojas, deixa eu olhar os melhores carros, deixa eu ver, né? Ou Fazer um comparativo. isso, ou simplesmente o fato de eu chegar na loja e olhar as avaliações dos carros, mas não fiz, né? Não fiz. E isso é muito comum, assim, em outros aspectos da vida, né? Em vários outros. Por exemplo, quando eu era mais nova, se alguém brigasse com uma amiga minha,
eu ia bater na pessoa, sabe? Eu ia tirar satisfações, defender aquelas pessoas que eram fundidas a mim, digamos assim, né? Nunca esqueço. Eu era adolescente, novinha, fui na casa de uma pessoa para defender uma amiga minha. E você vê, né? Uma irracionalidade que o instinto sexual tem, né? Luana, isso tem a ver com ciúmes? Porque foi outra pergunta que eu coloquei na chamada para nossa live, né? E olha, o pessoal, a maior parte respondeu que sim, hein? Mas tem a ver com ciúmes? A gente pode dizer que o instinto sexual é ciumento? É ciumento. E ciúmes, quando a gente pensa assim, pensa em ciúme em relacionamento, marido, mulher, ou, né, ou casais, sei lá. Ciúme nesse sentido. Mas não é desse ciúme que a gente tá falando só, né? O ciúme do sexual, ele tá muito relacionado à posse. Então Sim. é assim, o amigo é meu, né? O amigo é meu. É, o chefe, eu tenho um relacionamento com esse chefe. O colega de trabalho, eu tenho um relacionamento com ele. Então ninguém conversa, né? Marido e mulher, acontece de marido e mulher, né? Tem aquela questão da possessividade, de querer saber tudo. E às vezes não é nem um ciúme, é uma posse mesmo, né? Uma sensação de pertencimento. Sim, aquela questão de acabar sufocando. Não é que eu queira fazer isso, né? Mas como é como se fosse uma fusão mesmo, né? Achar que tem o direito de estar o tempo todo, né? Aí com isso, quando é inconsciente, a gente vai fazendo e não percebe, né? E aí, Exatamente. quantos desafios que vêm de tudo isso, não é mesmo, Luana? Nossa, é muito, né? A gente, como nós atendemos bastante empresa, é bem isso, questão de controle, de posse, querer controlar o outro, né? O outro é meu. E leva isso como um controle para a vida mesmo, né? Uma posse nesse sentido. E a gente vê isso em todos os aspectos. Eu nunca esqueço o diretor de uma empresa que nós atendemos, que ele relatou que na empresa anterior que ele trabalhava, ele estava para ser promovido. E aí, ok, estava nessa lista de promoção, ele seria um dos próximos, e chamaram uma colega dele para ser promovida para a vaga que tinha aberta naquele momento. Ele foi para o chefe dele e falou: olha, é o seguinte, eu tenho os melhores resultados, né? Aquela agressividade também que o instinto sexual traz. Eu tenho os melhores resultados e eu sou a pessoa mais capaz de assumir essa vaga. O gestor dele falou: cara, é o seguinte, você tem essa competência, mas para essa vaga não vai rolar, você vai ficar para a próxima. Ele pediu desligamento de uma multinacional, sem nada em vista, e pediu desligamento por puro ciúme, porque entendia que aquilo ali era dele por direito, né? E por ter ficado também com o ciúme da colega e também com uma questão com o chefe, com o gestor, que ele era muito próximo. Então, Reivindicou achando que era um direito, que era ele que deveria estar ocupando esse lugar e olha a situação que aconteceu por conta disso, né? exatamente. Nossa, e aí fez isso, né, Aline? Pegou, largou, foi procurar emprego porque ele não tinha. E quando eu falo disso, isso é a impulsividade do instinto sexual, né? É uma irracionalidade em alguns aspectos, porque ele poderia ter pensado: caramba, ok, meu gestor, ele decidiu isso, daqui a pouco eu vou ser promovido. E era o caso, né? Ele seria promovido em pouco tempo. Mas Era não. só ter um pouco mais de calma, né? Exatamente. E calma não é uma coisa que a gente vê nesse instinto, né, Ali? É o que eu ia te perguntar agora. Como que funciona quando você percebe que está assim, naquele estado de êxtase, né? Porque o instinto sexual, uma das características que essas pessoas têm é muita energia, né? E a energia que faz a gente ser impulsivo, a energia que faz a gente fazer as coisas sem pensar, né? Ó, hoje eu acordei com vontade de trazer um carro novo para casa, viu, gente? Vai lá na loja, pega o carro, não pensa se ele é carro batido, se tem problema de documento, simplesmente leva, né? Então, quando a gente sabe o que o meu comportamento pode me trazer como um ponto cego, é como se fosse buracos na rua, né?
Imagina que você comprou um carro novo. Você vai ficar atento aos buracos para não cair lá dentro com aquele carro. Não é assim? E aí, Aham. quando eu conheço o meu comportamento, o que eu faço? Opa, peraí, eu sei que ali tem um buraco, então, olha, eu vou desviar, não vou nem passar perto, porque já sei o que me espera ali na frente. É mais ou Exato. menos isso, não é? Exatamente, Aline, é exatamente isso. Então, essa agressividade também leva o instinto sexual a alguns tropeços, né? Ô, Luana, Pode falar. conta pra mim uma coisa. Como que era na sua adolescência? Como que era em casa, com seus familiares? Conta um pouquinho disso pra gente. Legal, Aline. Eu sempre tive um certo ímpeto, né, e uma agressividade para fazer as coisas, sempre quis fazer as coisas, né, uma busca de independência, de liberdade, mas a questão de família, ao contrário do autopreservação, né, isso é muito engraçado. O autopreservação olha muito para a família. Você e Natália falaram, né? Liga todo dia, tá sempre falando. Instinto sexual, não. Então, eu moro numa cidade, cada pessoa da minha família mora em uma cidade. E às vezes eu fico uma semana sem falar com a minha mãe, né? Ou com a minha irmã, enfim. E, e na minha casa, minha irmã tem instinto sexual e a minha mãe também. Então, assim, é meio que cada um no seu mundo. Só que cada uma sabe que quando precisa da outra, pode contar para o que precisar, né? É uma coisa muito forte isso do instinto sexual de que precisou, tá ali, pode contar. Então, o que eu falo, né? Desde novinha até agora, quem olha de fora percebe um desligamento, digamos assim, né? Não tem aquela necessidade de estar sempre junto, não tem a necessidade de estar sempre vendo, mas tem uma ligação nesse sentido que eu falei. Hoje eu moro a 900 quilômetros da minha mãe, da minha irmã mais ainda, né? Cada uma mora num estado e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E o que nós dissemos na nossa live, né, foi para você ver como tem as diferenças, né? Para a gente que é do instinto autopreservação, quando eu saí de casa, Luana, eu fui a primeira pessoa a primeira não, até hoje, eu sou a única pessoa da família que não mora na mesma cidade. Para mim foi um sofrimento, né? Quando eu cheguei em Campinas e vi que estava sozinha, que não tinha ninguém, né? Não tinha amigos, não tinha familiares, não tinha ninguém, aquilo para mim foi um choque, né? E aí foram semanas, meses chorando, ligava todo dia para saber se o pessoal estava bem. Então, olha como são as diferenças, né? Nessas características, nesses aspectos. Exatamente. E é engraçado isso, porque minha mãe, sendo um instinto sexual também, eu lembro que quando eu fui sair de casa, já fui sair de casa de cidade, né? Eu saí de casa, mas mudei de cidade pela primeira vez, e minha mãe, e eu chorando no dia de despedir da minha mãe saiu para trabalhar, fui dar um abraço nela, me despedir, e chorando, né, tal, porque primeira vez que eu ia embora. E a minha mãe falou assim, filha, esse é o curso natural da vida, é assim que as coisas acontecem, força lá, vai embora, e firme, né? E aí eu falei, e isso me fez muito bem na época, eu lembro, né? Então, no sentido de, poxa, é isso mesmo, né? Então, essa questão de ser um pouco desgarrado tem muito a ver com esse instinto também, né? E por outro lado, a gente vê pessoas perdendo oportunidade, né? Que foi um dos assuntos que a Natália trouxe, que ela acabou perdendo a oportunidade de fazer um intercâmbio Dois, justamente né? por isso, né? Exatamente. E olha, eu tô cansada de ver pessoas, Luana, que quando chega a hora do filho sair para fazer uma faculdade em outro lugar ou até mesmo em outro país, o que acontece? Não vão, né? Ou é a pessoa, ou é o filho, né, que é autopreservação, então muito apegado à família, aos pais, e tem essa dificuldade de se lançar, ou é os pais, né, que ficam pensando, poxa, mas como que vai ser num país diferente, com pessoas diferentes, e a gente não está por perto, e o quanto que isso acaba prejudicando mesmo, né, o curso da vida. Porque o instinto sexual é aquela impulso de ir, não, vamos ver o que vai dar. Se não der certo, a gente volta e faz e tenta outra coisa, né?
sai daquela estagnação, que é uma tendência do instinto autopreservação, né? De ficar Exatamente. tateando primeiro para saber o que vai acontecer ou não. Você viu que a Valéria fez uma pergunta aqui, né? A pessoa que tem esse instinto sexual, né? E não é bem sucedido, tem tendência a se vitimizar? Não vou dizer que tem tendência a se vitimizar, Valéria, porque quem tem esse instinto, ele tem energia, tem ímpeto. E carreira, geralmente, é algo bem importante para essas pessoas. Olham para isso, gostam disso e são competitivas para buscar o seu espaço nos seus ambientes. Então, geralmente, elas vão fazer algo para correr atrás Para disso, mudar, né? né? Para mudar, exatamente. Tem essa energia, tem esse ímpeto. A Márcia escreveu aqui, nossa, eu olhei e achei que era a Fernanda, minha irmã. Ô, Márcia, às vezes as pessoas perguntam mesmo, viu? Eu costumo dizer que a Luana é minha irmã mais nova. Né? O pessoal pergunta se eu e a Aline somos irmãs, viu? É, Mas mas muito. pode falar. Pode falar. Não, e eu tô lembrando aqui, a gente conversando, eu tô lembrando de outros aspectos, né? Eu lembro de um gestor que contou pra gente que, acho que você lembra dele, ele contou pra nós o seguinte: olha, o meu chefe teve um dia que chegou numa reunião, falou algumas coisas pra nossa equipe, e a nossa equipe, eu não gostei do que ele falou, da forma que ele agiu, e levantei na mesa e disse: olha, o que você está pensando? O que você está pensando? Quem você pensa que é? Você está achando que o povo aqui é burro? E levantou da mesa, deixou o chefe falando sozinho e foi para outro lugar, né? Saiu. Depois foi, acho que ele foi até desligado. Então, às vezes, o instinto sexual passa os pés pelas mãos mesmo. Nessa questão de agressividade, né? E não percebe, muitas vezes não percebe, né? E é uma energia tão instintiva que o instinto sexual tem prazer em ter essa energia, né? Na verdade, eles É gostam de um satisfatório. embate, gostam de um confronto, né? Para saber ali, ó, quem acaba sendo o mais forte, né? Mais nesse sentido. Ô, Luana, a gente falou dos aspectos positivos, né? Das características que acabam apoiando quem tem esse instinto. Falamos também dos desafios, né? Que são desafios que vale a pena a gente olhar para isso, né, com cuidado, com atenção. Mas me fala uma coisa, tem a questão do lado que a gente reprime, né? Então, Sim. o que acontece aí, Luana, se a gente não olhar para a questão do instinto sexual? Quem não usa esse instinto de jeito nenhum, o que acontece aí? Boa. Aline, muitas vezes quem não tem esse instinto sexual, quem reprime esse instinto, né, na sua vida, vai ter uma tendência a não ser tão conectado com as pessoas próximas, vai ter uma tendência a ser mais introvertido, uma tendência a não ser tão persuasivo, a ter mais baixa energia no seu dia a dia, de ter ímpeto para realizar, né? Vai buscar muito ter rotina, vai ser esse instinto sexual. A Aline? questão também. Travou um pouquinho. Agora voltou. E tá ligado também a questão do marketing, né? Não consegue se mostrar, não consegue falar dos seus feitos, né? Não consegue se conectar ao outro. Por exemplo, eu fico imaginando aqui, olha, para quem trabalha com vendas, né? Que você tem que estar se conectando, falando, né? Que tem que ter aquela conexão mesmo com a pessoa. Como que funciona quando reprime esse lado, né? Quando não usa essas habilidades, essas características que o instinto traz, não é mesmo? Ah, sim, pode ter um desafio aí na carreira mesmo, né? Nesse sentido, quando vai para funções que precisa ter mais energia, que precisa ter mais agressividade, que precisa ter mais ímpeto, ou que precisa ter mais persuasão, quando reprime esse instinto, vai ter dificuldade no seu dia a dia. Então, esse é um grande caminho de desenvolvimento. Olhar para instintos e buscar um equilíbrio maior entre eles faz muita diferença no nosso dia a dia, né? É claro que nós já falamos em lives anteriores, o predominante ele nos cega. O reprimido
tem pouco, a gente Nem tem sei que tem, né? a gente Nem tem sei que acesso tem. a ele, né? Mas muitas vezes não usa esse recurso. E aí nós temos um outro aí que nos dá um apoio. Então, isso acontece bastante, né? Aline, um outro ponto que eu estava lembrando aqui do do instinto sexual, que é diferente do autopreservação, é a questão da saúde, né? A gente falou de dinheiro, falou de várias coisas, mas a saúde é outro aspecto que eu entendo que seja importante a gente ressaltar aqui, porque quem tem instinto sexual predominante faz exercício, vai para academia, faz exercício, pode até ter algum esporte, enfim, mas não faz pela saúde, Foi né? muito bom você ter lembrado desse tópico, Luana, porque tem uma diferença bem grande aí, né? Exatamente. Quem é autopreservação vai fazer exercício físico porque tem que estar saudável, porque eu tenho que ter qualidade de vida, porque, né, vai olhar para a saúde. Agora, quem tem instinto sexual vai fazer por outros motivos. Porque quer impactar mais, porque quer estar bem fisicamente, porque quer impactar mesmo. Essa é a realidade, né? Tem uma certa busca de sedução no sentido mais amplo da palavra, né? E aí nós vamos ver isso. Então, é um descuidado, muitas vezes, com a própria saúde, mas cuida por um outro lado. Sem querer cuidar da saúde, ele cuida, mas por um outro viés. E aí eu Mais sempre voltado para falo a relação da imagem, né? isso. E aí eu sempre falo isso, né? Nós podemos fazer coisas muito parecidas. Então, eu que sou sexual e você que é autopreservação, a gente pode fazer coisas parecidas, mas por motivos bastante Diferentes. diferentes, né? Então, eu posso fazer exercício, você também, mas é, é isso, né? Nós não podemos fazer. Podemos fazer por motivos diferentes. A Prisciane está aqui falando, ó, acho que dá para ser metade de cada. Exatamente. Ô, Pri, esse seria o ideal, né? Um pouquinho de cada. Mas nesse desequilíbrio que nós temos, né? Nesses instintos, nós temos o predominante que nos cega, que toma decisões pela nossa vida, mas o reprimido que nós já falamos, mas nós temos um que está normal. Nós temos um instinto que está normal aí na nossa vida e que nós temos recursos dele. A gente consegue acessar os recursos desse instinto. Então, basta saber qual é o seu para que você use mais os recursos dele. Então, sei lá, no meu caso, eu tenho uma autopreservação secundário, como normal. Eu uso os recursos que esse instinto traz para mim, no meu dia a dia. Né? Luana, o pessoal deve estar curioso, né? Pensando assim, poxa, vem cá, primeiro, eu não sabia que eu tinha instinto. Segundo, agora eu não sabia que eles não estão equilibrados. Agora, como que eu faço para equilibrar? Como que eu faço para usar isso da melhor forma? E aí? Fiquem aqui com a gente, porque nós vamos falar bastante sobre isso. Nós estamos focadas em instintos aqui no nosso Instagram. Então, realmente, fiquem conosco aqui que vocês vão ver nas próximas lives. Nós vamos ter convidados maravilhosos para falar sobre isso, sobre o instinto de autopreservação no relacionamento, o instinto sexual no relacionamento, na amizade, na carreira, em todos os aspectos da nossa vida. E o instinto social também, né? É isso mesmo, Luana. E olha, nós falamos na terça-feira sobre um instinto autopreservação. Hoje falamos sobre um instinto sexual. E aí, no domingo, gente, às 11h11 da manhã, a Carol e a Natália estará aqui para trazer para vocês quais são as principais características, né, do instinto social e também quais os desafios que esse instinto traz. Então, para você, né, que quer saber um pouco mais dessas características, não percam a live de domingo com a Carolina Câmara e a Natália Barradas. E fiquem por dentro, né, de tudo isso. Bom, Luana, estamos aqui, ó, caminhando para os minutos finais. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui nessa live, trazendo para a gente todas essas características, nos alertando, trazendo pontos, né, da sua vida que acabam ajudando as pessoas que estão em casa, né, ajudando até para que elas se identifiquem. Poxa, então agora eu entendo por que eu sou impulsiva, agora eu entendo por que eu sou um pouco mais competitivo, por que eu me conecto com facilidade com as pessoas.
Por que que eu me jogo, me lanço, né? Sem medo de ficar pensando no futuro, como será? Então, esses pontos que a gente quer trazer para vocês que estão nos assistindo, não é isso mesmo, Luana? Com certeza. E tem umas perguntas aqui que eu vi, viu? Eu vi que o Rodrigo perguntou assim: eu sou instinto sexual e não sou competitivo. E nós falamos um pouquinho no começo da live, viu, Rodrigo? Será que não? Observa aí no teu dia a dia se não é mesmo, verdadeiramente, porque eu trouxe um relato meu aqui de que eu achava que eu não era competitiva também. Mas se investigue, porque muitas vezes a gente acha que não é mesmo, mas no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nós vamos ver que sim, né? Que sim, que somos. Então, se investigue. Aí, daqui a pouco, nós vamos falar mais sobre esses instintos, vai ficando um pouco mais claro. Luana, você falou uma coisa muito bacana, que um ponto muito bom, que é investigação, autoobservação. Se eu não olho para mim, né? Se eu não fico atento para o meu comportamento, né? O que eu estou acostumado a fazer no meu dia a dia, eu não tenho pistas. A partir do momento que eu viro meu olhar para mim e fico de olho, né, nesses comportamentos, o que eu tenho feito que me ajuda e que também me atrapalha, aí sim eu consigo identificar quais esses instintos que acabam impactando a minha vida. Não é assim que funciona? Ah, sim, com certeza. Quanto mais conhecimento, mais consciência, mais controle, mais resultado. Então, olhar para isso faz muita diferença. Eu falo que quando eu descobri o meu instinto predominante e quais eram os meus recursos de outro instinto que eu tinha presente na minha vida, fez muita diferença. Muita diferença na minha impulsividade, como eu falei para vocês. Fez diferença no meu ímpeto de fazer as coisas, né? Sempre empreendi, fui líder, mas às vezes o excesso de estudo traz grandes desafios. Então, olhar para isso, conter um pouco disso, fez muita diferença. Olhar para outras características, ser menos impulsiva, menos agressiva, me ajudou bastante. Que bom, Luana. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, que ficaram aqui com a gente, mandando perguntas, interagindo. No domingo, esperamos todos vocês para a gente saber um pouco mais, né, das características do instinto social. Boa noite, Luana. Boa noite para vocês e até domingo. Boa noite, pessoal. Até as próximas lives. Terça-feira também estarei de volta aqui, viu? Um abraço a todos. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.